Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. Então, hoje, dentro desse espírito aqui de ônibus lotado, é o podcast que nós gravamos com mais gente, e nada mais apropriado do que gravar um podcast sobre o Dia do Busólogo, né, com 4 amigos aqui, busólogos, que eu tive o prazer de conhecer, alguns há mais tempo, como meu amigo aqui, Edivaldo, meu irmão, O velhinho, né? o velhinho, que é da primeira geração de busólogos. Você já não é da primeira, você é da segunda geração de Segunda busólogos, geração. mas é a minha geração. Estamos aqui, ó, terceira geração de busólogos, e aqui é a quarta geração. Quarentão, e aqui o pessoal com 20 e poucos novinho, né? anos, os mais novinhos também, Felipe, Luiz Guilherme, ligados aí também à busologia. E a preservação da memória do transporte coletivo, a valorização da cultura da busologia tem ganhado cada vez mais destaque nas discussões sobre a importância histórica da mobilidade urbana, né? E a busologia, mais do que um hobby, ela se tornou um importante instrumento de registro e documentação da evolução dos ônibus, das empresas de transporte e das transformações das cidades ao longo das décadas. E por meio de fotografias, pesquisas, acervos e alguns relatos, os busólogos contribuem para manter viva a história de um dos principais meios de deslocamento da nossa população. Então, para falar um pouco sobre o Dia do Busólogo, abrilhantar esse debate, hoje tem esses 4 amigos aqui. Felipe Cardinó, que é motorista da Aviação Ideal, Rodrigo Gomes, motorista da Aviação Redentor, Edivaldo Gonçalves, nosso decano, fundador do portal Ônibus em Debate, e Luiz Guilherme, do canal TZO, também que fala muito sobre transporte na nossa cidade, sobre busologia. E aqui juntos comigo vão compartilhar um pouco das suas trajetórias, da experiência do que é ter essa paixão pelo ônibus, no caso deles, a sua profissão. No caso do Edivaldo, nunca teve nada a ver com a empresa de ônibus, mas tem a busologia como hobby aí, desde que se entende também por gente, né? Desde criança também Desde criança. está ligado nisso. Então, são 3 gerações de busólogos aqui comigo, e a gente tem o prazer de falar como isso. Então, o Tilamite trabalha com 4 perguntas, eu vou jogando a pergunta aqui e cada um fala um pouquinho da sua experiência. Bom, nesse ano, por iniciativa do vereador Fernando Armelau, aqui da cidade do Rio de Janeiro, o Dia do Busólogo passou a ser oficialmente celebrado no dia 22 de junho, né? E para vocês, o que é que esse reconhecimento representa para a comunidade de apaixonados por ônibus e para a preservação da memória do transporte coletivo carioca? Começando com você, Edivaldo, que é o nosso decano. Bom, é interessante, é importante que haja essa data e eu quero também agradecer ao Paulo, ao vereador Fernando Armelau, pela oportunidade, né, de ter participado, né, junto com a sua assessoria, desse projeto de lei, né, que foi uma coisa muito interessante. Havia uma data já que a gente utilizava enquanto busólogos, né, mas que não era uma data nossa. Então, você, o assessor, o vereador, vieram com essa proposta e a gente já conversava isso há muito tempo, né, Sim, Paulo? sim. A gente, eu acho que começamos a amadurecer essa ideia em 2024. Então, é o que eu sempre digo. O trabalho de bastidor, ele é um trabalho assim, vamos dizer assim, não é um trabalho pesado, mas é um trabalho assim de constância, de permanência. Então a gente foi devagar, devagar e conseguimos chegar aos nossos objetivos. Ah, temos um dia do busólogo. E daí depois? Primeira coisa, o reconhecimento perante as autoridades. Os empresários já reconheciam, né? Se não todos, pelo menos alguns deles já reconheciam essa atividade. E outro grande detalhe, enquanto se fala numa época que nós estamos conversando muito sobre saúde mental, um hobby, não necessariamente o nosso hobby de busologia, mas um hobby é algo que nos conduz realmente a isso, é salutar a saúde mental, porque todos nós temos as nossas múltiplas atividades, né? E nós temos
os altos e baixos da vida, os conflitos, e precisamos de uma válvula de escape, e o hobby, ele serve para isso. E quando um hobby é valorizado, melhor ainda. Então, diz aí a Não, sua opinião. eu acho muito importante até para as pessoas poderem nos conhecer, né? Conhecer o nosso hobby, porque as pessoas acham que nós somos malucos, né? Sim. Mas tem gente que corre atrás de balão, tem gente que coleciona chaveiro, tem gente que coleciona latinha, que tem clube de carro. Então, é um hobby como seria um outro qualquer. E como o Edivaldo estava falando agora, a gente estava até conversando antes, é assim, pô, tem muita gente que tem questões que aparecem nos eventos que a gente faz, inclusive a Rio Bus Expo mostra muita, né, muita gente, muitas famílias vão no evento. É a coisa que eu estava comentando aqui, que a situação, o nosso hobby, como é muito feito na internet, muito por foto, por debates, na internet ele é inclusivo. Ele acaba sendo uma coisa que lá você é mais um. Lá você não tem o autismo, lá você não tem outros tipos de questões, lá você é igual, todo mundo. Então, eu acho legal esse reconhecimento do vereador, até da prefeitura em geral, e que se estenda mais para as outras esferas do governo, né? Para que entendam que nós somos pessoas normais que gostamos de uma coisa meio que anormal, porque a pessoa olha o ônibus, ela pensa sempre no ônibus urbano. O ônibus urbano realmente traz uma visão de sofrimento. Mas a questão de você olhar um ônibus de turismo, muita gente fala assim, pô, eu vi um ônibus de turismo bonitão passando lá. Quer dizer, o ônibus de turismo é bonito, mas o ônibus urbano não é bonito. Mas porque o ônibus urbano ele traz uma sensação, pô, tá todo mundo apertado, sofrimento, fica 2 horas dentro do ônibus e tal. Mas às vezes a gente não está olhando, a gente está olhando só o veículo, a gente olha a pintura, a gente gosta da pintura, do design do veículo. Eu gosto muito de dirigir o Pintura que nós não veículo. temos mais, nós não É, teremos mais as pinturas Isso é, olha a polêmica individualizadas, aí. né? pois é. E a gente gosta de diversas coisas, da operação da linha, às vezes alguém gosta de mecânica, então são diversas áreas dentro do transporte que são normais para quem trabalha, mas quem vê de fora fala assim, isso é coisa de maluco. Mas para mim, Você falou uma coisa aí interessante, Rodrigo. Tem busólogo que gosta mais da pintura, tem busólogo que gosta mais do ônibus rodoviário, tem o cara que gosta mais de discutir a operação, fala mais das linhas, do Tem os movimento. Tem historiadores. os historiadores que querem saber a história de cada empresa e tal. Então, fazer a pergunta para os da nova geração de busólogos aqui. Felipe vem lá de Friburgo. Eu lembro do Felipe na porta da empresa, tinha 12 anos de idade, olhando para dentro da empresa, querendo entrar nos ônibus e tudo. Quem é esse garoto que está aí na porta aí? Vai ser atropelado. Chama ele aqui para dentro. Não, ele é busólogo. Ele é tão novo já. Aí veio, foi para a empresa, de tanto frequentar lá, acabou virando jovem aprendiz, estudou bastante, fez todos os cursos aí de SESC, Senat e tudo, e hoje é motorista aqui no Rio de Janeiro da Ideal. Deve ser o motorista mais novo aí, rodando na nossa cidade. Oficializado o motorista mais novo da Ideal. Então, como é que você enxerga isso? Como é que foi essa tua história? O que é que te chamou a atenção? Qual o dia que você se descobriu busólogo assim? O dia que a tua mãe teve que ligar, ô, senhor Paulo, o Felipe está aí na garagem porque ele faltou a aula. Acho que ele está andando de ônibus. Então, eu tive que fazer uma tutoria desse rapaz lá em Friburgo, quando eu trabalhava lá. Como é que foi a tua história com isso aí? Isso vem desde pequeno, né? Quando eu era criança, não tenho pais, não tenho familiares ligados diretamente ao ônibus. Sim, Meu pai é torneiro mecânico, minha mãe trabalha em escritório. Meu avô, que é de criação, ele era caminhoneiro e daí que veio a paixão, né? Me botava em cima do caminhão já, como eu era criança, bebê ainda. E fui tendo aquela paixão ali. Fui sempre ligado, né, ao caminhão. E depois fui crescendo. Minha mãe foi deixando eu ir nos pontos de ônibus. Pedi a ela, pô, mãe, me leva no ponto de ônibus. Só para eu ficar observando os ônibus, né? Ali. E nisso criou aquele vínculo com motoristas da FAOL, da Fibor Auto Ônibus. E foi me levando nos pontos finais, vendo ali como eles dirigem. Brincava, sentava na cama, eu tinha um caderno um pouquinho maior, ficava brincando, porque aquilo era volante, e imaginando na cabeça eu fazendo a linha. Eu botei na minha cabeça, um dia eu vou ser motorista de ônibus. E hoje tá eu aqui,
realizando meu sonho como motorista da Aviação Ideal, uma empresa maravilhosa que me acolheu, mesmo sendo mais novo, sendo o motorista mais novo da empresa, e estou tendo uma experiência maravilhosa com ela. Então, você já é um busólogo que é focado em trabalhar com ônibus, Trabalhar com mas você ônibus. coleciona foto de ônibus também? Você sai tirando foto dos ônibus Sai, todos? sai. Todo dia no meu Instagram tem uma foto diferente lá. Sim. E é lá, a gente tem uma página, né? Eu tiro a foto do ônibus que eu trabalho, fico postando lá, posto as legendas, carroceria, chassi, Sim. tudo. Eu vou falar um negócio interessante. No grupo TZO, que eu fui convidado pelo Luiz para participar, tem o pessoal que publica lá, estou a bordo do ônibus tal, 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 e manda foto do ônibus. Então, o pessoal tem a turma que curte viajar, tem gente lá que acha no dia de folga, pega ônibus para viajar, Sim. para lá e para cá, fica passeando. Eu ainda brinco, Como é que é a tua história aí, então, aí, eu ainda Luiz, brinco com isso? que o pessoal que coloca isso no grupo é bom para saber onde é que está, né? A localização, qualquer emergência. No meu caso é um pouco diferente, porque eu tive 4 tios, irmãos do meu pai, foram motoristas de ônibus, uns foram da Jabur, outros foram da Versão Redentor, Sim. e depois que eu conheci um deles, ele já ainda era da Versão Jabur, comecei a criar amizade com os motoristas lá da linha do meu bairro, andava, trabalhava na época no próprio bairro, não ia para o trabalho, ficava andando de ônibus, até que me surgiu uma oportunidade de ser jovem aprendiz numa empresa da Zona Oeste, né? Fiquei um ano lá como aprendiz, mais interno do que externo, né? Trabalhando no setor administrativo, mas eu gostava mais da parte operacional, sempre Sim. mais pro lado das linhas, plano operacional, essa parte assim. E, paralelo a isso, a parte de jornalismo. Aí acabou juntando uma coisa na outra. Eu, em 2019, criei a Transporte da Zona Oeste, com um rapaz que não era busólogo na época, mas acabou, por causa da amizade, da influência, embarcando nisso. E a gente agora, em agosto, vai completar 7 anos já em atividade, né? Com muitas mudanças, pessoas novas. Hoje a equipe não é 100% de busólogo, tem jornalista, tem filmmaker que não são busólogos, não entendem nada de ônibus, mas aprendem com a gente e tocando o barco aí da melhor forma possível, né? Vamos dizer assim. Muito bom. Então, voltando aqui para a velha guarda da busologia. Antes de fazer a pergunta, quando ele falou de familiar, eu lembrei de um primo, né? Porque o meu pai era caçula dos irmãos, então meus primos eram tudo com a idade bem mais avançada. E tinha um primo que ele era motorista da autoaviação Taninha, Sim. e sempre passava lá na porta de casa, buzinava, parava o ônibus, entrava lá em casa rapidinho. E em breve eu vou até soltar um vídeo falando sobre a Copa de 70, justamente o que ele fez a gente passar entrando no ônibus da Taninha. Era meu aniversário mesmo, né? Porque né, o trio foi na véspera do meu aniversário, né? E estava todo mundo lá em casa, naquele tempo em que só tinha uma televisão, e a única pessoa da família que tinha televisão era a gente lá em casa. Vocês imaginem antigamente, a parentada toda lá em casa, e ele para com o ônibus da Taninha ali, a gente foi tentar chegar à festa na Tijuca. Mas pergunte, por favor, Paulo. Não, eu ia te falar justamente sobre isso, sobre as histórias de ônibus, né? Porque você não é o cara que, né, você é contador, sempre trabalhou em outras empresas, nunca trabalhou em empresa de ônibus. A tua paixão era o quê? Era fotografar os ônibus, colecionar as imagens, era entender as empresas. Porque você tem uma grande afinidade, tem a tua miniatura lá da Acari, tá ali atrás de Sim. você, e você é o cara que comenta muito como usuário. Você tem uma visão não muito do rodoviário. Tá sempre conversando comigo sobre o que é a linha assim, o que é a linha sul. Discute muito o sistema, né? Tentar entender a questão das licitações, tudo isso. Então, como é que é a tua relação com o ônibus? A minha relação com o ônibus foi que, justamente por ter o portão ali num ponto de ônibus, eu e um dos meus irmãos, que já é até falecido, aí nós ficávamos olhando assim: caramba, vocês imaginem criança. Era a época que o Rio sofria blackout. Você deve saber dessa história, né? Para economizar Eu energia. sou bem mais novo que Não é você. muito, não. Vamos entregar que ele não é muito, não. Então, tinha uns breakouts que, depois de determinada hora, voltava. Eu ficava assim: ué, como é que, sentado no quintal, como é que o ônibus tem luz e aqui em casa não tem? A gente pequeno, com 5 anos de idade. E a gente também se debruçava assim para olhar: vamos ver o que, que tem embaixo de ônibus. Então, isso foi o começo de tudo. Começou a chamar a atenção uma empresa que eu gostava muito, a Aviação Coração de Maria, pela pintura.
E mal sabia que naquela época ela já tinha absorvido outras empresas, por isso que os ônibus eram pintadinhos como se fossem novos, ônibus bem conservados. Então, foi ali. Coração de Maria, Alto Diesel, porque passavam ali, e tinha outras empresas do Uruguai, outras empresas que operavam ali na rua, paravam ali no ponto, estava com tudo. Se naquela época a gente tivesse celular, tivesse Máquina digital. máquina para fotografar ali, ia render boas coisas, mas a memória tem ajudado muito a reconstruir essas imagens na IA, né? Sim. Tem ajudado muito. Eu estou fazendo um trabalho de reconstrução dessas imagens que logo, logo vou dividir. Então, isso aí começou a ser um atrativo. E você sabe muito bem, a gente já conversou outras vezes, ser busólogo antigamente, a gente tinha que usar muito a intuição. Então, pela intuição, a gente conseguia saber as coisas. A gente conseguia saber quando um grupo empresarial estava atuando ali, quais empresas, só pela forma de pintar, aquilo, e era certeiro. A gente chegava ali, era justamente aquilo. Então, a gente não tinha essas ferramentas de internet, a gente tinha que trabalhar muito com intuição e com observação. Então, eu sempre digo assim, hoje a gente tem facilidade, mas não é puxar a sardinha para minha brasa, não. Mas vejo que essa emoção, esse desbravamento, era uma coisa instigante, Sim. é uma coisa interessante. Hoje em dia está tudo muito fácil, a informação está toda aí, Vocês foram né? os precursores do hobby. Eu lembro, né, os primeiros contatos que eu tive, tinha sempre aquele relato. Olha, tem um pessoal aqui pô, que nem aconteceu com o Felipe, acontecia aqui no Rio, nas empresas. Então, tinha um pessoal que parava na porta. Quando chegava ônibus novo, o porteiro ligava sempre para a minha sala: Seu Paulo, tem um pessoal aqui na porta, disse que chegou um ônibus novo, eles queriam tirar foto do ônibus. Pode entrar? E as empresas normalmente não permitiam. Não permitiu, A é. questão de segurança. E é Uhum. perigoso andar dentro de garagem de ônibus para quem não está. É Não, verdade. mas o pessoal está insistindo, então você tinha que chamar um manobreiro, tinha que conversar com a pessoa, chamar um segurança para acompanhar, até para não ter risco para a pessoa. Eu tentava entender, E para o por que o cara quer tirar foto do ônibus aqui? Onde vai estar rodando aqui? A gente com pressa de botar onde para rodar. Aí comecei a conversar com a turma. Então, o Edivaldo foi um que eu conheci nos primários. Ele, Sidney, o Praz, O outros Edgar, ainda, né? Edgar também, o Paulão, que Paulão. fazia as miniaturas. Então, eu conheci o pessoal porque a empresa lá começou a abrir as portas para o pessoal. Não, vocês são bem-vindos. Quando chegar aqui, me avisa só que eu vou atender o pessoal e tudo. E aí, da foto, evoluiu para o pessoal começar a perguntar. A gente fez um almoço uma vez, tem até uma foto nossa lá, Tem uma antiga. foto do almoço da A gente. gente fez um almoço lá e pronto, ó, soltou do ouvido. O que é que vocês querem saber? Aí, e as perguntas de vocês não eram sobre a foto. Era, pô, por que que você não tem uma linha Jacarepaguá Copacabana? Por que que não sei o quê? E a gente explicando, olha, a empresa tem limite. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Isso depende da prefeitura. Isso não é controlado pela gente. E por que que você comprou a carroceria tal e não a carroceria tal? Também tem um cara que gosta mais de uma carroceria que da outra. Eu comprei essa porque era mais barata. Ou então, a gente comprou essa para diversificar a frota. Porque se eu comprar da mesma carroceria, não vai parecer que é ônibus novo. Por que que mudou a pintura? Ah, para parecer que está sob nova administração. Esse tipo de coisa. Então, esse intercâmbio permitiu a gente conhecer muito. A própria história da Santa Maria onde eu trabalhava, a pessoa falava, tem linha que era da Choupal, que não era da região que eu morava, e pô, não era das empresas da família. Então, muito que eu sei da, da história da empresa foi ouvindo o pessoal antigo. Achou o Paulo era legal, uma pintura bacana. A primeira, Pois é, então, tá vendo? né? Esse tipo de coisa que não tinha. E eu tinha umas fotos guardadas, mostrei ao pessoal. Sidney Júnior, acho que deve Tem. ter um acervo histórico de fotos aí que é um absurdo. Então, essa abertura de portas assim, que vocês Facilitou. desbravaram lá nos anos 90, anos 80, 90, facilitaram essa turma nova de Facilitou. chegar. E o Rodrigo falou de internet, eu lembro bem também, conheci muitos busólogos pelo Orkut, que a gente tinha o Orkut e tinha a comunidade, eu odeio a linha tal, pô, linha tal do desespero. Aí eram linhas da empresa, aí eu estava para ver o que estavam falando. Então as mídias sociais, então começando, foram antes do Facebook, isso foi o primeiro ponto de contato da empresa com muitos clientes, dentro esses clientes, os busólogos. E a gente chamava os que mais reclamavam para conhecer a empresa.
E aí conheci mais um monte de busólogos também. Diego, Júlio. Diego, Júlia, você também. Mas eu não reclamava de Santa Maria, não andava de Santa Maria, não. Mas você também tu não reclamava, mas era os A concorrentes. Santa Maria me instigava porque eu ficava assim, cara, tem uma garagem em Água Santa, só por 249, independente da outra. Por que essas fotos não se misturam? Né? Eu ficava assim, a Santa Maria começou a me instigar assim, meus tios moravam em Jacarepaguá e na Taquara, né? Sim. Aí via muita condução, né, da Santa Maria. Essa empresa ela tem muito mais linhas. Quer dizer, isso era instigante, era uma coisa interessante, porque você não tinha internet para saber. Você tinha que estar na rua, você tinha que Tinha estar que nos ver. bairros, né, para E as fotos, você tinha que revelar as fotos revelar. para trocar figurinha, para isso, para tudo. E foto em preto e branco é interessante. Tem os mais antigos, tem as fotos em preto e branco. E a gente, pô, mas, não, aqui, é esse carro aqui, mas qual era a cor do ônibus? A gente não sabe. Não, essa faixa era vermelha, essa aqui era amarela, essa aqui era Tem que verde, apelar para lembrança, né? para A lembrança. foto mais antiga que eu tenho é de 1979. Eu lá do meu quintal fotografei um azulão da CTC parado no ponto de ônibus. Aí de lá do quintal, pô. Aí já estava com uma câmera, mas mesmo assim, parecia assim uma temeridade você gastar um filme não com pessoas, mas com uma foto de um ônibus. Isso. A minha mãe brigava comigo também quando eu Né? tirava foto de paisagem. Para que tirar foto da paisagem ou do ônibus ou disso? Tem que tirar foto da gente. Né? É porque na verdade era caro, né? Era caro, Era era caro, entendeu? Hoje a gente tem a modernidade de tirar 1.000 fotos de uma vez só e. Ah, apagou, tá bom, a gente tá parado ali. Ah, não ficou boa, apaga. Ah, ficou boa, Não, apaga. Aí tinha um você tinha que desespero. adivinhar, né? Agora tu vai me explicar uma coisa. Por que tem busólogo que um dos motivos de reclamação das empresas era o seguinte: o busólogo chegava na garagem e tinha um ônibus novo. Ele queria tirar foto daquele ônibus. Aí queria tirar foto da dianteira, traseira, lateral direita, lateral esquerda, do teto do ônibus por dentro, por fora e tudo, e nos 4 ângulos possíveis, foto de detalhe e tudo. Mas aí tinha que pedir a um manobreiro para ficar manobrando o ônibus para pegar melhor iluminação, tudo isso. Isso é que E o manobreiro do Gaspar, né? Lá na empresa era o Gaspar, e, pô, lá veio esse pessoal de novo. E a gente comprava 10 ônibus do mesmo modelo. Só o número de ordem era diferente. Por que tinha que tirar foto dos 10 ônibus? Assim, no início, pegava um modelo só, né? Um Sim. carro só, né, no carro. Mas aí depois o cara começou a pensar assim, pô, vai pra rua. Daqui a pouco esse ônibus bate, fica com um negócio diferente. Daqui a pouco ele pega, pinta esse ônibus. Ou tá com fogo naquele ônibus. Aí quando o cara pega, por exemplo, o Roberto, ele tem a foto de um carro da Vila Real, 11.522. O carro estava na garagem, o carro foi pro ponto, ele chegou no ponto final, nunca rodou. Ele chegou no ponto final, tacaram fogo no ônibus. Aí ele falou assim, pô, vou pegar todas as numerações possíveis e imaginárias, porque se pegar fogo eu tenho foto, vai ser aquela foto Tem uma rara. memória, né? Enchi o saco. Concordo, que o Gaspar sempre reclamou. Tem gente que tem Encheu o saco. com vários modelos, o mesmo prefixo com vários modelos. Exatamente. Tem Né? anotações, isso mesmo, né? E o Cláudio, que é do grupo lá, é Cláudio Duarte, que é do Conversando sobre ônibus, que era da Santa Maria, que foi nosso fiscal. Ele sabia de cor, O Cláudio Reis. Cláudio Reis, ele sabe o número do ônibus, Cláudio Reis sabe. a placa do ônibus com 3 alfas, a placa do ônibus quando era 2 alfas, o número de ordem, Sabe. o ano e a carroceria. Quando foi trabalhar com a gente, ele sabia o número de matrícula de todos os motoristas também de cabeça e tinha de cabeça a tabela de horários da linha e tudo. Então ele foi contratado por causa disso. Ele nem trabalhava na empresa e tinha tudo isso de cabeça. Pô, esse cara tem que trabalhar aqui, porque é um fenômeno, né? A cabeça dele, o foco que ele tem nisso. Saber todas as placas de cabeça, saber o modelo. Ó, em 1983 era um Caio não sei o quê. Depois, em 87, mudou para um Ciferal não sei o quê. Depois mudou para não sei o quê. E a placa é tal, que a placa ela ficava no mesmo ônibus. Era o número de ordem, era casado com a placa. Casado. Quando a gente vendia o ônibus, guardava aquela placa para reemplacar outro. E tinha esse conhecimento. Você nunca teve essa coisa de tirar 20 fotos do mesmo ônibus Não, de todos mesmo iguais porque, e de como- saber de cor os números de mesmo ordem assim, e placa, não. como ele citou, tirar foto era uma coisa que era luxo, né? Até a chegada das câmeras digitais, a gente vivia numa situação e você batia a foto e ainda ficava torcendo para que na hora da revelação não tivesse queimado o filme. Sim. Ainda era outra adrenalina, então não tinha isso, mas é legal. E isso é que é interessante dentro do hobby, essa diversidade. Por exemplo, o Cláudio Reis hoje, ele atua fazendo desenhos.
Sim. as pinturas de novo, ele posta aquilo, é interessante. Algumas coisas ele me pergunta, ele vem para mim perguntar, isso assim, essa empresa era assim, assim, assim. Não, o tom não está legal. E ele vai fazendo, desenvolvendo. Eu acho isso interessante, todos os canais. Quando eu brinco aqui com um amigo assim, atualiza lá teu canal. É porque é interessante. Não, não basta só ter um, dois ou três. Essa diversidade, a gente poder observar a forma, o olhar do outro, né? Do outro integrante do hobby, isso é interessante. E, na verdade da verdade, se a gente parasse para perceber bem, um acaba complementando o outro, Sim. né? É muita informação. Felipe está mais calado ali. Caneta aqui. Felipe, e você, de busólogo, realizou o teu sonho de ser motorista, está trabalhando há quanto tempo de motorista Estou há um direto? mês. Há um mês Fiz trabalhando um ali, mês, postando 18, na e ideal. tudo. Então, me fala um pouco de como é realizar esse sonho de ser motorista. Você está aí há pouco tempo, mas tendo vindo para o Rio de Janeiro, porque Friburgo tem a FAOL, tem a 1001 que passa ali, tem a Caminhos Dourados que faz ali o escolar, e tem a Brasil que faz algumas linhas Sim. rodoviárias para o interior. Como é que é chegar aqui no Rio de Janeiro, numa cidade muito maior, com muito mais movimento, engarrafamento, operação de polícia, isso, aquilo? Isso te espanta um pouco como motorista ou como busólogo, vindo de um lugar tranquilo para trabalhar aqui, digamos, na cidade grande, com todos esses problemas? Como é que isso é para você, essa visão? Porque você é o cara que o sonho era ser motorista de ônibus, você realizou o sonho. Qual o próximo sonho? O próximo sonho agora é sempre crescer, né? Não só focar ali como motorista, mas sim chegar até dono de empresa, se Deus Então, quiser. você pretende ter a tua empresa de ônibus? Pretendo. E lembro que até quando eu era criança, eu fazia desenhos no computador e fazia uma pintura, botava um nome. Não, essa aqui é a minha empresa, empresa fictícia. Sim, E a gente tinha vários grupos sobre isso, sobre desenhos, sobre empresas fictícias, como tem até hoje. sim, Então eu já fui dessa parte. Mas o meu sonho, na realidade, era ser motorista, sim. até chegar como um diretor de empresa, um CEO, um empresário. E você tem estudado para isso? Tenho estudado para isso. Suas notas Com melhoraram? certeza melhorou. Olha só que bacana a modernidade, né? Ele agora tinha um computador para fazer o desenho. Se a gente queria fazer uma empresa fictícia, tinha que sair desenhando toda a folha, comprar papel ofício, uma resma, comprar para fazer cada folha um ônibus, fazer a pintura. Aí cortar aquele negócio para poder fazer com papel fino o letreiro rodando. E agora, olha só que bacana, E eu viu? tinha também, Tecnologia é isso, eu né? desenhava também e falava, não, aquela ali é a minha empresa. Eu É tinha legal, todos os né? desenhos. E hoje ainda está melhor, né? Tem inteligência artificial, né? E quantos cursos do SESC Mas, Senac você fez? Ele era recordista de fazer os cursos. Acho que ele, com 15 anos, tinha feito todos os não, cursos do beleza. SESC Nossa, tinha Senac. mais de 30 Faz cursos. bem. Isso foi quando eu entrei na FAO ainda. Aproveitei e falei, ó, tem curso. Aí ele falou ainda, ó, faz os cursos aí. Ele me mostrou uma pasta dele de diplomas, de curso, de faculdade. E falei, um dia eu vou chegar lá. Isso. Eu tenho sempre em mente isso, porque ele é o meu gestor. E O chegará. meu foco Olha a é responsabilidade aí. chegar aonde ele chegou. Vê logo os caminhos que você anda, né? Não, não, não. É só compliance. Pode ter certeza. Gravamos hoje sobre compliance aqui, então, só compliance. E o Luiz, então, dentro da busologia, você faz o que você gosta, que é cuidar da informação. É mais a parte de informação da operação e tudo. Então, quais os projetos aí do nosso canal aí para frente? Como é que você está desenvolvendo isso? Então, além de cuidar da informação, eu também, vamos dizer que ensino um pouco. Lá no meu bairro agora mudou totalmente, né, a visão, questão do transporte público, né? Essas mudanças que a gente está tendo no sistema aqui da cidade, o pessoal focava muito em reclamar da empresa. Falei, gente, agora a situação mudou. Aí começando a explicar, o olhar um pouco diferenciado, o pessoal começou a entender, ou seja, transmitir para o outro passageiro, que não é busólogo, que não Sim, entende do sistema, o que a gente sabe também ajuda bastante. Como o Edivaldo falou, esse complemento que um canal tem com o outro ajuda. Porque mesmo que você coloque, a empresa tal trouxe um veículo novo. Beleza, o canal do Rodrigo vai lá e posta uma foto. O canal do Edivaldo posta um texto. O meu canal posta um vídeo. Cada um vai complementando o outro
de uma forma diferente. Tem público para todo mundo. Exatamente. Sim. E me aprimorar cada vez mais, né? Hoje a rede social está cada dia mudando, né? Cada dia se aprimorando e a gente tem que acompanhar dentro das regras, né? Dentro do que for possível para não sair do trilho, não perder aquele rumo ali que a gente está. Então, você falou uma coisa interessante, que aí a busologia tem ajudado muito o sistema o Rio Ônibus, as empresas de ônibus de modo geral, de todos os sindicatos, todas as cidades, a fazer isso que o Luiz falou, a dar informação para as pessoas, porque uma coisa é a visão que o usuário tem do ônibus, que geralmente tem várias reclamações. Sempre que eu dou uma palestra, eu pergunto: quem aqui já andou de ônibus? Todo mundo levanta a mão. Quem tem reclamação de ônibus? Todo mundo levanta a mão. Aí eu começo a explicar o porquê dessas reclamações, que muitos dos problemas não dependem da empresa. E eu sempre falo: olha, essa empresa tem um ônibus velho. Se pudesse, só tinha ônibus novo. Nenhum empresário quer ter ônibus velho enguiçando com problema com pneu careca. A gente quer ter uma frota boa e prestar um bom serviço. Mas as pessoas têm um preconceito, tem uma coisa assim. E vocês ajudam muito a quebrar isso, porque vocês, de quem gostava de ver o ônibus, mas tinha crítica também para as empresas, todos vocês aqui sempre foram críticos, né? A linha isso, a linha aquilo, podia ser melhor, reclamam da demora, disso, daquilo. Vocês trabalhando dentro das empresas, o Oswaldo não trabalhando, mas tendo esse contato maior até comigo, passaram a entender o outro lado, o ponto de vista da empresa, como a empresa funciona e tudo isso. E mesmo sem abrir mão de fazer as críticas que vocês fazem como usuários também do sistema, começaram a explicar para as pessoas. Quando reclama alguém: "Pô, mas a empresa não sei quem, não sei quem." Não é bem assim. Existe o poder concedente, isso quem planeja é a secretaria. Olha, não é bem assim, que ó, a linha está atrasada, não é por culpa da empresa, é porque tem muitos acidentes, Dependendo da situação, engarrafou o da trânsito. empresa. Dependendo da situação, E muitas vezes você faz até a ponte com a empresa. Mas na Então, fala do Luiz, só desculpe te cortar, na fala do Luiz, eu penso assim, o Luiz, por exemplo, nesse caso de informar, ele vai ter mais trabalho ainda, porque agora os ônibus não têm nem o nome da empresa. Fica aparecendo, ou não sei, me corrija se eu estiver errado. O usuário ele vai ficar tendendo a pensar ou a perceber que os ônibus são da prefeitura. eu já tive Eu acho que a ideia da prefeitura E não são da é empresa essa, privada. grupo do bairro lá, eles me consideram muito como assim, qualquer coisa de transporte eles vêm perguntar para mim. Eu já expliquei que vai ter a mudança das cores, eu já expliquei que vai ter a mudança do prefixo, eu já expliquei tudo. E o pessoal tá preocupado, porque, tipo assim, uma coisa é você ter uma mesma pintura de uma Redentor numa 613 e numa 352, por exemplo, e você ter uma Redentor com uma mesma pintura com uma nova capa. O passageiro não vai ter o nome da empresa, não vai ter o número de ordem, mas vai ter a linha. Como é que ele vai saber onde reclamar? ele vai ter que reclamar junto à prefeitura, e a prefeitura que tem que Como é ele vai responsável. saber como reclamar e como que ele vai entender essa mudança? É, Porque, tipo assim, chegar passageiro e falar, ó, o E- 867 lá no meu bairro vai ser laranja. exatamente. Mas hoje não é azul? Esse é um desafio que nós temos aqui na área de comunicação do Rio Onde, que é fazer as pessoas entenderem como funciona. E o que é que nós somos, as empresas de ônibus aqui que compõem o nosso sindicato, os consórcios? Somos prestadores de serviço contratados pela prefeitura que seguimos as determinações da prefeitura. Determinações. Então, antigamente, tudo era culpa da empresa de ônibus. O que a gente explica às pessoas hoje: olha, se teu ônibus só passa de meia hora, não é culpa da empresa. Eu tenho que seguir uma tabela que foi estabelecida. A empresa tem responsabilidade com ônibus velho, ônibus que enguiça, sim. Ou o motorista que avança um sinal, que é mal educado com o cliente, sim. Mas isso as empresas trabalham. Mas o que mais tem de reclamação, que é a parte operacional, é a demora da linha, é a falta de ônibus, é tudo isso, não é responsabilidade das empresas. A responsabilidade é realmente da Mas você sabe, prefeitura. Paulo, Mas as pessoas não conhecem muito isso. parte da população ainda não sabe desse detalhe das quantidades de viagens de Sim. cada linha e que essas quantidades de viagens também são reduzidas. Então, elas tendem a jogar, vamos dizer, entre aspas, uma culpa para a empresa prestadora de serviço. O ônibus está demorando, por que essa aviação retirou os ônibus da linha? E quando você fala que não, é a prefeitura que dá o número de viagens e às vezes tende a reduzir ou aumentar, as pessoas ficam boquiabertas, porque E ainda fala não que a gente está sabe, né? defendendo o operador de vez em quando. É Não, justo. você está defendendo a empresa. Eu vou lá, pego o documento, mostro, tento explicar de uma forma bem transparente. E muitas das vezes, mesmo comprovando, tem gente que não entende. É. Você está defendendo o empresário. Não, não é defendendo, não estou é mostrando a isso. realidade.
Sim. Mas é complicado. E além disso também, isso eu vou falar trabalhando na 614, no caso do tarifa, as pessoas não conhecem muito o trajeto da linha. Quer dizer, até conhecem, mas só conhecem da linha dela. Né? Uhum. Então, assim, o 614, vou pegar um exemplo, todo mundo entra em Del Castilho e desce na Barra. Aí fica um filão, porque o 614 está demorando. Poxa, por que eu não pego o ônibus da 613 e bota para cá? Falei, vocês já pararam para entender o trajeto da 613? É como assim? O cara desce na Gardênia e sobe na Gardênia, desce no Vila do Pan. São itinerários distintos. Esse é bem distinto que, assim, até a Vargem Grande já trocou muita gente. Sim. Você vai ver o índice de transporte da 614 junto com tarifa de 72 mil no mês passado. Da 613 foi 312 mil. O cara vai tirar um ônibus que atende 300 mil pessoas para atender um ônibus que está 70? É verdade. Não dá. Não tem como. Mas mesmo assim é a prefeitura que É a planeja. prefeitura que planeja. Planejo. Lá no bairro tem uma situação que é, de um determinado horário, duplica o número de viagens. Consequentemente, duplica o número de ônibus. Aí, o que a empresa acaba tendo que fazer? Sai um ônibus a cada 2 minutos. Uma fila de ônibus. Chega no outro horário, corta pela metade. A empresa vai, por obrigação, obrigatoriedade, corta também a quantidade de ônibus para poder atender a faixa horária. O passageiro vai e faz o quê? Não, que a empresa está fazendo isso, que a empresa está... Falo, gente, de um horário até horário são tantas viagens. De outro horário até horário diminui mais da metade. A empresa está cumprindo o que a prefeitura não dá. Justo. Mas eu tenho certeza, eu falei mesmo, eu tenho certeza que nenhum empresário queria dessa forma, mas é o que ele tem. Mas é um tipo de trabalho que precisa ser feito para que a população realmente tenha conhecimento do que ocorre, né? Que essa quantidade de viagens é proposta pela prefeitura. A gente conversa muito isso com a própria imprensa, porque a imprensa também entendia ser culpa das empresas. A gente tem esclarecido aí aos meios de comunicação de massa aí, TV, jornais, rádios e tudo. A gente tem explicado isso também. Mas esse contato com o dia a dia, a gente voltando para o tema do nosso podcast, é que os busólogos têm ajudado bastante a gente, porque tudo bem, tem busólogo que é hater mesmo. O cara é busólogo, mas tem raiva das empresas, então ele só está ali Então não consigo entender muito bem, não. para falar mal. Mas tem o pessoal que, como eu disse antes, entende como é que é o funcionamento, passa a entender, e não que defenda a empresa, mas passa a falar a verdade. Olha, funciona desse jeito. Então, é isso que é muito importante. Mas você sabe, só te cortando a tua próxima pergunta, outro dia desse sendo indagado, eu falei, bom, se você é busólogo com B maiúsculo, de uma certa forma você vai ter que ser defensor da empresa, porque o foco do busólogo é o ônibus. Quem tem o ônibus? A empresa. É a empresa. Então, a sua tendência como busólogo com B maiúsculo, é estar do lado do quê? Do ônibus. E os busólogos vão viver agora, nós busólogos vamos viver agora um momento bem desafiador. Você não tem referência na empresa, você não vai ter número de ordem. Agora você vai ter que ser busólogo mesmo para poder encarar O lado essas modificações, pesquisador vai ter que falar né? mais forte. Igual Curitiba, né? Curitiba você vai Sim. lá, é HI 001. Você não sabe como. Você não sabe. Quem é de fora não sabe. Sim. E antes você tinha até uma referência. Cada empresa tinha um número de ordem. A Ideal, B28. A Paranapuã, B10. A Redentor, C47. Hoje não vai ter mais isso. Vai ser a área que foi licitada, o Isso código aí, da área tá. licitada e Exatamente. o número de ordem. A gente tem gravado uns vídeos explicando como é que é composto o número de ordem, tudo isso aí. Bom, pessoal, nosso episódio está chegando ao fim, então eu queria, em meu nome, em nome do Rio Ônibus, de todas as empresas que compõem aqui o nosso sindicato, agradecer aí a vocês especialmente, que estão aqui comigo hoje, representando aí os milhares. Eu conhecia uma dúzia de busólogos, depois eu descobri que eles eram dezenas, depois centenas, e hoje são milhares. Incluindo você. Eu não sou busólogo, É. mas prosseguindo aqui, então, agradeço aí pela participação de vocês, meu grande irmão aqui, Edivaldo, sempre na luta aí, sempre conversando, sempre trazendo as perguntas instigantes. Eles às vezes fazem umas perguntas, eu tenho que pensar bem antes de responder e que aprofundam Temos que ir direto à fonte, concordo? o debate. O Rodrigo também aqui, sempre conversando com a gente. Essa semana eu tive no Terminal Alvorada gravando uns vídeos aí, dou de cara com ele. Exatamente. Bom, né? A gente batendo um papo lá no exercício da função. Felipe também, lá, cria de Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. Você vai ter a tua empresa, eu tenho certeza disso. Você é Porque ele tem determinado. foco, isso é interessante. Isso é bem interessante. Luiz Guilherme, que eu converso aí
todos os dias, sábado, domingo, feriado e tudo, atualizando sempre informações aí. Tem o canal de informações em tempo Então, real. fora da escala 6x1, na TZO é 7x0. A gente para muito. Aqui no Rio hoje também, a minha escala aqui busólogo é 7 É por 7 por 0, 0, a gente não embora eu para. não seja busólogo, mas trabalho 7 por 0 aqui. Porque o pessoal fala, Esse busólogo é moderno, viu? essa semana fizeram contato com a assessoria de comunicação aqui, e o repórter, não lembro de que canal, a respeito da Copa do Mundo, ele queria, olha que absurdo, queria gravar com um motorista que estivesse dirigindo na hora do jogo. Que é um absurdo, como é que o motorista não está assistindo o jogo, tem que dirigir? Coitado dele, achando isso um absurdo. E isso veio, eu falei assim, olha, fala para o repórter que esse mesmo motorista que está dirigindo na hora do jogo, que ele acha que isso é um absurdo, que dava uma matéria de jornal, é o mesmo cara que dirige na noite de Natal, é o mesmo cara que não visita a mãe, Justamente. que está levando as pessoas para visitarem as suas mães, é o mesmo cara que leva 2 milhões de pessoas para o Réveillon em Copacabana e não passa as datas festivas com a sua família, é o cara que de madrugada está na rua levando, ou que chega em casa de madrugada. É o cara que trabalha sábado, domingo, feriado, porque a empresa de ônibus trabalha 24 horas por dia, os 365 dias do ano. E os motoristas é que estão trabalhando, a turma da administração, geralmente folga no final de semana, mas a turma da manutenção e da operação trabalha 24 horas por dia. Então não é uma novidade trabalhar na hora da Copa do Mundo. Na pandemia, por exemplo, tinha os heróis, o pessoal que trabalhava no hospital era herói, o pessoal que estava na farmácia, no mercado, eram os heróis que atendiam a população no meio da pandemia. Quem levava o pessoal para trabalhar era o motorista de ônibus. O tempo todo ele estava ali. E só um exemplo, quando veio a vacinação, a prioridade era para o pessoal do mercado, para o pessoal da farmácia, para o pessoal do hospital. E o motorista de ônibus? Justo, justo. Não teve prioridade, foi uma Essa luta informação nossa aí. para conseguir. Então, é um pessoal que trabalha em silêncio, que faz a cidade se movimentar. Sem o transporte por ônibus, não funciona a cidade. A verdade é essa. Então, fica uma homenagem aqui para os busólogos, que comemoram seu dia no dia 22 de junho. Agradeço a vocês por estarem representando aqui os milhares de busólogos aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Agora, no mês de julho, temos o mês dos rodoviários também. Tem o dia do rodoviário, que é o dia de São Cristóvão, dia 25 de julho, né? 25 de julho. Então, parabéns a eles também, que muitos motoristas aí são busólogos, ligados aí diretamente ao hobby ou não, mas tem esse duro exercício de fazer a nossa cidade se movimentar. Nada funciona sem o transporte público, em especial sem os ônibus. Então, agradeço a vocês, meus amigos, por terem vindo aqui participar nessa nossa edição recorde com o número de participantes. Nosso ônibus cheio aqui, mas a viagem foi boa, foi Foi tranquila. boa viagem, agradeço a oportunidade. Tivemos, Agradeço a oportunidade e para deixar um recado para o pessoal do hobby. Foi uma conquista, percebam bem, foi uma conquista esse dia do busólogo, dia 22 de junho. E tem vídeos explicando, vão lá no Ônibus em Debate, vão em outros canais também. A gente está explicando o porquê dessa data e recebam, porque apesar de ter sido um trabalho de um grupo compacto, né? Eu até agradeço por ter feito parte disso, né? Mas o hobby não é de um, não é de outro, é de todos nós. Como o Edivaldo falou, procurem se informar, né, sobre o que é o busólogo, né? Como o Paulo falou, vários tipos, né, de busólogos que entendem das linhas, que querem ser motoristas, que entendem dos modelos. E fazer uma menção aqui a um amigo lá de Teresópolis, né, que, assim como o Felipe, tinha o sonho de ser motorista, conseguiu, mas que, por uma fatalidade, veio a falecer, Sim, o sim. Lucas Aquino, lá da Dedo de Deus, né? Vou deixar aqui mencionado mais uma homenagem Uma para bela ele. homenagem, merecida. Sejamos em prece por ele, né? Então, assim, pesquisem sobre o que é o Dia do Busólogo e que venha o dia estadual também, né? Nós Né? estamos trabalhando para isso. nós temos vários canais, né, também, onde até. E foi muito legal também a Rio Bus Expo, porque a gente conseguiu trazer várias famílias. E até quem não curte, né, essa parte de busologia está entrando para isso.
Até eu tenho percebido muita gente que até entra dentro do meu ônibus que me reconhece. Pô, você é o busólogo, você é lá do site Ônibus Brasil, você posta foto, hoje você está aqui. Eu já trabalhei também na Paranapuã, foi onde eu tive a perspecção de como é o trânsito do Rio. Sim. E eu já tinha essa vontade, né, de vir para o Rio. E graças a Deus hoje conquistei meu lugar na aviação ideal. E foi muito legal receber isso, até eu estar na peixaria, lá na ilha, e estar gravando meu ônibus. Isso, quando eu olhei, eu falei, pô, eu já fui aquilo dali. E o cara falou, não, eu quero ser igual você. Eu já vi o seu Instagram, já vi seu Facebook, já vi seu canal lá no Ônibus Brasil. Eu vou chegar aí. Criança, 10 anos, falei, não, senta aqui. E bater uma foto. Porque eu já fui aquilo dali também. E o que eu proporcionei para aquela criança, só de estar sentando ali, o meu carro cheio de passageiros, ele só me pediu, eu posso tirar uma foto com você? Na mesma hora. Muito Falei, legal. sobe aqui. A mãe bateu a foto, porque eu já fui assim. Então eu quero proporcionar isso também aos outros, às novas gerações que estão vindo, né? As antigas também, querem entrar nos nossos canais, querem virar motorista, que hoje o motorista está uma função defasada, né? A gente Tá não faltando motorista no tá faltando mercado. motorista. Então, muito bem. Rodrigo, Eu vou pegar o gancho que o Felipe falou agora do menino tirando foto no ônibus. Uma vez eu fiz um especial na PUC e um dos filhos do pessoal que estava organizando, né, o evento lá na PUC, que é do mais Granfino, né? Acho que não deve andar muito de ônibus. Ele entrou no ônibus, moço, mas como é que funciona aqui? Fala, aqui liga a luz, aqui liga o ar-condicionado, aqui... Aí veio a mãe dele e falou assim, poxa, parece até que ele nunca andou de ônibus. Moço, não deixa ele mexer nada não. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu tenho satisfação de estar mostrando para ele isso. Por quê? Porque quando eu era criança, não tinha um motorista que fizesse isso que eu estava fazendo naquele momento. Então eu cheguei para ele e falei, aqui libera a roleta, aqui acende a luz, aqui liga o ar-condicionado, assim funciona. Você encosta o cartão ali, vai liberar a roleta. Quando eu era criança, não tinha a idade dele, não tinha um motorista lá no 456 que fizesse isso para mim. Então, eu me senti tão feliz de poder estar fazendo aquilo pro garoto, de ver que o garoto gosta, que nasce dentro da gente esse negócio. Que as pessoas falam, você começou busólogo com 20 anos. Não, eu não comecei busólogo com 20 anos. Eu comecei a tirar foto com 20 anos. Eu comecei a entrar em garagem com 20 anos para tirar foto, porque o Paulo deu a oportunidade da gente entrar na garagem. Mas, de criança, eu olhava o motorista do ônibus lá, escutava o som do ônibus, eu gostava daquilo ali. Sempre gostei. Então, aquele momento que o garoto vira assim, moço, como é que funciona o ônibus? Me mostra, ele se interessando em saber, para mim, aquele momento foi Bacana, né? muito Olha, bacana. você está vendo 456, isso ia render um outro vídeo. 456 só chegou até. nosso tempo acabou. Acabou. O 456 só chegou até o Norte Shopping, ó. Graças ao abaixo-assinado meu e da minha vizinha. A gente queria que ele fosse até o metrô em Auma, mas a gente só conseguiu até o Norte Shopping. Quantas assinaturas você fez aquele? Não fiz não. Fui batendo de porta em porta. Só fez? Então, tá bom. Bom, pessoal, agradecendo aqui Rodrigo, Edivaldo, Guilherme, Felipe, grandes amigos aqui, representando aí todo o pessoal do hobby da busologia, que em breve será uma ciência reconhecida também na Academia Brasileira de Ciências, né? Já tem psicologia, para que não tem a busologia. Tem alguma coisa a ver, psiquiatria com busologia também. Brincando aqui com vocês. Bom, gente, a gente chega desejando um feliz Dia do Busólogo, já tendo passado a data, mas celebrando a oficialização do Dia do Busólogo, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo aquilo que a envolve. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.